Como vimos no vídeo passado, a criatividade é uma condição humana. Somos todos criativos. Mas que bicho é esse? Como essa característica, se manifesta em cada pessoa? A manifestação da nossa criatividade deu origem à nossa cultura, ao modo como fazemos as coisas. Imagine que somos os primeiros humanos observando a vida antes que a linguagem oral ou escrita tivesse sido inventada. Tenta por um segundo se colocar nessa situação abstrata, onde não existem palavras para guiar o seu pensamento, onde as informações na sua mente são apenas os seus sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Como deve ter sido ser um dos primeiros humanos, antes das linguagens? O bicho humano original contava com os mesmos recursos dos animais. A primeira manifestação artística foi o desenho na caverna, a reprodução possível de algo que eles observavam. Mas a nossa criatividade vai muito além da reprodução. Nós associamos ideias e combinamos de várias formas, criando outras ideias, e assim desenvolvemos diversas linguagens, técnicas e conceitos para manifestar o que a gente imagina na nossa mente criativa. Por isso, o início de um processo criativo é tão confuso, porque a nossa mente é muito maior e poderosa do que a gente tem ferramentas e linguagens para servir de veículo para manifestá-las. Esse é um assunto que me interessa muito, e tudo que eu li e assisti até hoje sobre criatividade me faz acreditar que o insight criativo pode ser aprimorado basicamente sob duas condições: um ambiente favorável e agentes estimulantes. Lembra dos sistemas rápido e devagar? A nossa mente vai priorizar o caminho mais fácil, já conhecido como solução para tudo. Portanto, para criar coisas novas, conceitos e técnicas, temos que ir além das nossas reações previsíveis, que tendem a imitar modelos, como o desenho da caverna. Esse é o primeiro estágio. A gente tem que buscar intencionalmente a conexão de novas ideias para encontrar formas inovadoras de realizar nossos projetos. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre como criar essas condições para estimular a sua criatividade. Antes de entrar no assunto, quero dizer que não tenho a pretensão de esgotar esse tema aqui. Vou falar sobre alguns pontos importantes e vocês vão entender a linha de raciocínio para identificar outras maneiras de estimular e criar ambientes favoráveis para a sua criatividade. Inclusive, se você tiver uma dica ou perceber outro insight sobre esse assunto, deixa nos comentários. Seria legal para todos nós se a gente trocasse nossas experiências. Vou começar com as considerações sobre o ambiente favorável. Como criar um contexto onde a atividade criativa possa se desenvolver? Liberdade. A primeira característica essencial de um ambiente favorável à criatividade é a liberdade. Precisamos nos libertar para expressar nossas ideias sem medo de errar, de parecer ridículo ou de se expor. Quando a gente não se sente livre para expressar uma opinião, parece que somos diminuídos, não é verdade? O contrário também é verdadeiro. A criatividade é um caminho para a nossa autoestima, porque quando encontramos formas de expressar nossa capacidade criativa, ampliamos nossa perspectiva, trazemos para a nossa vida aquele sentimento que eu falei no vídeo passado, de realização, onde reafirmamos que somos capazes de construir nossa própria história, sem limites. Não confunda liberdade com facilidade. Os momentos difíceis, onde você não tem recursos ou alguma mudança limita a sua ação, você pode pensar que nessa situação te falta liberdade, mas o conceito de liberdade aqui é mental, portanto não existe nenhuma situação limitante que te impeça de buscar na sua mente soluções para lidar e contornar todos os tipos de problemas. Se você assistiu o documentário recomendado na aula passada, viu com os presos da Louisiana e da Califórnia que a criatividade é em si a verdadeira liberdade. Podemos usar essa ferramenta que está a nosso serviço, como nossas mãos e pernas, para ressignificar nossa vida, nossa empresa e canalizar nossas emoções. A arte é considerada uma terapia porque para produzir uma peça, seja uma música, um quadro, um texto, a sua mente vai dialogar com seu conhecimento e suas emoções e organizá-los para produzir algo que faça sentido, que tenha coerência para sobreviver no mundo externo. E o produto dessa criatividade vai fazer mais sentido ou menos sentido para os outros, dependendo das conexões e emoções que o outro viveu. Mas o outro importa menos nessa equação, porque em primeira instância, a realização dos nossos impulsos criativos são benéficos para a nossa saúde mental e emocional.
Tim Robbins chega a argumentar que muitas depressões têm origem na falta de lampejos criativos para canalizar as emoções e significá-las de outra maneira. Quando nos libertamos da vergonha de criar, largamos o medo de errar e, ao invés disso, enxergamos que os erros muitas vezes são as pistas ou as condições fundamentais, para que a criatividade seja exercida, fazemos as pazes com a entidade de erro e passamos a levar nossas vidas, as nossas criações com menos peso, com menos julgamento. E assim nos permitimos levar uma vida bem mais sem vergonha, o que é ótimo para a nossa felicidade. Sem a cobrança excessiva pelo acerto, podemos correr riscos. E só assim, com essa liberdade, seremos capazes de extrapolar os limites e criar algo inédito. E não se enganem, uma vez que as pessoas conhecem algo novo, seja legal, útil ou importante, elas se interessam. Nós gostamos de novidade. E imediatamente o modo antigo passa a ser desinteressante. Por isso é muito importante buscar conhecer as novas tecnologias disponíveis, testar novas ferramentas, para que o seu modo de trabalhar não se torne obsoleto. Ao contrário disso, que você seja capaz de desenvolver suas ações com o suporte do que já foi inventado, o que nos leva ao possível adjacente. Existe um conceito descrito por Steve Johnson no livro De Onde Vêm as Boas Ideias, que é o possível adjacente. Ele explica que as ideias dependem de serem possíveis. Ele dá o exemplo do Google, que não poderia ter sido criado antes dos computadores ou antes da internet. O possível adjacente é um conjunto de fatores e tecnologias disponíveis que possibilitam uma inovação. E nesse conceito, o timing é essencial, porque o possível adjacente tem a ver com janelas de oportunidades que se abrem e fecham. Mesmo com a internet já existindo, se o YouTube fosse lançado logo no início, não teria sobrevivido, porque o público não estava maduro para isso. Ao mesmo tempo que se um segundo YouTube nascer agora, apesar de parecer um bom negócio, tem o seu possível adjacente desfavorável, porque o time não é correto. O outro já se estabeleceu, fortemente primeiro. O bolo naked, ele só foi possível quando os casamentos adotaram perfis menos clássicos. Quando houve a explosão de casamentos de dia, casamentos nas praias, nas fazendas, com uma decoração menos tradicional. Na cultura humana, gostamos de pensar nas ideias revolucionárias como acelerações súbitas na linha do tempo, quando um gênio salta 50 anos adiante e inventa algo que as mentes normais, aprisionadas no momento presente, não poderiam descobrir. Mas a verdade é que os avanços tecnológicos e científicos raramente escapam do possível adjacente. A história do progresso cultural é, quase sem exceção, a história de uma porta que leva a outra, permitindo a exploração de uma sala do palácio de cada vez. A criatividade se alimenta dos recursos que estão à nossa volta. A nossa grande invenção não virá de um momento de iluminação mental. É através da percepção atenta ao que o mundo está produzindo, sair em campo testando e errando, fazendo pequenas melhorias, se arriscando, e essas atitudes somadas fazem toda a diferença no longo prazo. Portanto, um ambiente favorável à criatividade também exige resistência. Tudo que existe no mundo um dia esteve apenas na mente criativa de um maluco. Quem inventou o Wi-Fi, o bolo de cenoura ou o primeiro sapato não devia estar tão certo de que aquilo ia funcionar. Ele teve que ser corajoso, persistente nas tentativas e erros. Precisou se expor ao julgamento dos outros, que provavelmente desacreditaram o projeto, até chegar no resultado que hoje parece comum. As ideias não surgem do nada. Elas não nascem prontas imediatamente na hora que queremos, Existe um tempo certo para as conexões fazerem sentido. Existem projetos ousados que são amadurecidos por uma vida inteira até serem concretizados. O importante é traçar um plano que traga a atenção para o exercício criativo. Precisamos criar espaços, métodos, separar tempo na agenda para fomentar a nossa criatividade. E nos preparar para o caos. As invenções têm uma origem confusa, um momento angustiante de desconforto, como aquela vontade de espirrar que não sai. As suas ideias ainda não estão harmonizadas. Você tenta colocar coerência em uma bagunça de fragmentos, de insights, que você tenta conectar, mas ainda não encontra a linguagem certa, para dar saída. É aí que você não pode desistir, porque naturalmente você vai se sentir incapaz, vai achar que não tem inteligência para isso. Impressionante como confundimos inteligência com criatividade.
A criatividade é um exercício de resistência, porque depois de identificar uma ideia, vai ser necessário realizar, lapidar, lixar, dialogar com os outros para aperfeiçoá-la até que seja algo válido de fato para o seu propósito. Elas não nascem lindas e maravilhosas. Essa é a nossa interpretação infantil ao olhar o sucesso dos outros. Já ouviram aquela frase que diz que fulano trabalhou 10 anos para ficar famoso de uma hora para outra? É isso. Todo sucesso é um iceberg. Nós que estamos de fora vemos apenas o topo. Não sabemos das dores, da insegurança, do investimento de tempo e esforço, né? Todas as pessoas que realizaram feitos incríveis passaram por momentos de dificuldade, dúvidas e sentimentos confusos. Vale a pena ver o depoimento do escritor de Game of Thrones, falando do quanto ele fracassou na vida até ter o seu sucesso. Ele conta que escrevia mal, que ele tinha consciência que estava muito aquém do que seria um bom escritor, e isso perturbava, porque se ele não gostasse do que ele escrevia, significaria que ele não gostaria dele mesmo. A falta de admiração pelo nosso trabalho pode realmente abalar nossa autoestima. Como o Dan do Game of Thrones conta, aos poucos ele percebeu que não devia focar no resultado de cada ação realizada, mas no processo de aprimoramento, de desenvolvimento, já que podemos criar coisas novas sempre. Achou ruim? Faz novamente, mas agora com mais experiência. Ficar muito apegado ao que já fizemos ou ao que pensamos é um engano, porque todos os pequenos fracassos e sucessos são pontos que se conectam no futuro. Como disse Steve Jobs em um discurso de formatura em Stanford em 2005, você não pode conectar os pontos olhando para frente, você só pode conectar os pontos olhando para trás. Assim, você precisa acreditar que os pontos irão se conectar de alguma maneira no futuro. Você precisa acreditar em alguma coisa, na sua coragem, no seu destino, na sua vida, no karma, em qualquer coisa. Esse pensamento nunca me deixou na mão e faz toda a diferença na minha vida. É importante aceitar o processo, encarar a folha em branco com coragem e determinação e contar com a ajuda dos agentes estimulantes. Vamos falar deles agora. O que são agentes estimulantes? Fazer coisas novas, aprender e se divertir. A criatividade só tem espaço quando a sua mente não responde imediatamente e instintivamente. Lembra do córtex pré-frontal? Portanto, um grande estímulo para a criatividade é fazer coisas novas, aprender novas habilidades, viajar, porque situações que ainda não vivemos não são automatizadas e estimulam o nosso córtex pré-frontal, que busca camadas mais profundas de entendimento para retornar com uma reação. Ideias e experiências se conectam de formas inimagináveis. Todas as suas experiências formam uma massa de matéria-prima para a sua criatividade. Como vimos no Possível Adjacente, grande parte das invenções não aconteceram de um momento de insight, mas de uma sucessão de muitos insights, muitos testes, análises e desafios, né? A conexão de áreas diferentes é um dos agentes mais estimulantes para a nossa mente. Somos capazes de importar soluções inspiradas em situações e contextos completamente diferentes. Como no documentário, né, Como o Cérebro Cria, onde a cientista conta que um brinquedo de encolher desenhos lá da infância dela trouxe a solução para a nanotecnologia. Buscar influências e estímulos diversificados é o caminho indicado por todos os especialistas em criatividade. E isso vale para tudo o que você fizer com a atenção presente. Observar a natureza, assistir bons filmes, conversar com pessoas interessantes, adotar um hobby. Ao viver experiências ricas, você estará colecionando peças para montar o seu quebra-cabeça que fará sentido logo adiante. São inúmeros os exemplos de soluções inspiradas nos comportamentos dos animais, hobbies que trazem algum componente que agrega um diferencial disruptivo, como foi o caso do Steve Jobs, que fez o curso de caligrafia e por isso não abriu mão do design elegante na hora de projetar seu sistema operacional. Aprender novas habilidades, observar a vida com atenção, aproveitar o momento, são estímulos riquíssimos para a criatividade. Às vezes um pensamento, uma história ou alguma coisa que aconteceu na nossa vida tem o poder de mudar toda a nossa forma de enxergar o mundo. Tem instantes e ideias que valem mais do que anos do nosso amadurecimento. Saiba aproveitar esses momentos e não deixe essas ideias estimulantes se perderem. Para isso, crie o seu banco de ideias. Se a criatividade se alimenta da conexão de ideias, antes de iniciar um processo criativo, você precisa se alimentar de um repertório de boas ideias. E como fazer isso?
Existem dois processos para duas situações diferentes. O primeiro é quando uma boa ideia passa por você. Já falamos sobre isso lá no capítulo de comparação. Quando as inspirações passam pela gente, é importante ter um processo organizado para não perder esse conteúdo, essa peça que pode ser importante para o seu quebra-cabeça. Assim, você vai ter acesso àquela informação no momento necessário. E esse momento é justamente o início de uma ação ou de um projeto, o que me leva à segunda situação, que é buscar referência ao iniciar uma ação criativa. Tirando os nossos hábitos e rotinas já implementadas, todas as outras ações da nossa vida dependem de criatividade. O que está automatizado na nossa vida, como vimos nos vídeos passados, não temos controle, nem temos como agregar criatividade. Mas quando paramos para refazer um orçamento ou desenhar um projeto para um cliente, nesses momentos temos que ativar nossa criatividade e o banco de ideias é o primeiro passo. Você pode acessar o que você já guardou de referência e deve determinar um tempo para inspiração e pesquisa. Não subestime o poder de iniciar qualquer projeto com estímulo de criatividade vindo das referências externas. Criatividade é conexão de ideias. Portanto, mesmo que você já tenha bastante energia e boas ideias para tocar o projeto, é muito estimulante ver outras abordagens, outras formas de fazer o que você quer fazer para somar dados que validem ou modifiquem suas hipóteses. Partir do conhecido para a inovação. Muita gente, como o escritor Michael Chabon, defende que não existe originalidade, porque toda ideia necessariamente será desenvolvida a partir de conceitos que já existem. Por isso, o banco de ideias e experiências são tão importantes. Mas além disso, para o seu projeto criativo ser atrativo para os outros, ele precisa partir de uma origem convencional, de uma base reconhecível, que prenda a atenção e conecte a sua ideia com a experiência das pessoas. Um prédio muito moderno é um prédio. Todos nós sabemos o que é um prédio. O elo de ligação com o imaginário comum, com os desejos e motivações das pessoas, é um fator determinante para o sucesso de um projeto criativo. O extraordinário, ele surge do ordinário. Quando você consegue fazer algo esperado, se manifestar de forma inesperada, você desperta a atenção. Por exemplo, o homem primitivo não conhecia a ideia de amor, mas certamente ele sentia as emoções como nós, tesão, amizade, paixão, ciúme e tudo mais. Mas um certo dia, com o aprimoramento da linguagem, alguém contou uma história de paixão e traição. E a identificação aconteceu. Aquela história, aquela ideia entra na nossa mente e nos faz pensar nela o dia todo. Por quê? Porque existe uma identificação com as nossas emoções. E como as ideias se conectam e viram outras ideias que contagiam mais e mais pessoas, construímos uma teia de sentidos e significados que são comuns a todos os seres do planeta. Essa construção ilimitada de significados compartilhados deram origem aos arquétipos, modelos elementais de histórias que representam as motivações e necessidades humanas. Os gregos clássicos chamavam essas histórias de ideias elementares. E entender essa identificação faz todo sentido, tanto para a nossa vida quanto para a estratégia de marketing da nossa empresa. Porque os arquétipos, eles falam das nossas motivações mais profundas. Então entender e acionar esse universo arquetípico é um caminho seguro para despertar o interesse. Para causar impacto, precisamos mexer com as emoções das pessoas, criar uma conexão. E essa conexão só é possível se partirmos de um universo conhecido, que atrai a atenção, mas que também possui um novo olhar que surpreenda. A criatividade é uma ferramenta poderosa de transformação. Tudo é possível com um mindset correto, uma boa organização do seu tempo e muita criatividade. No próximo vídeo, vou falar de ferramentas. Vou compartilhar com você programas, apps e técnicas que podem te auxiliar no dia a dia em busca da melhor ideia. Um beijo e até o próximo vídeo.